Pronto. Paz do Senhor, nós somos a Quarta Igreja Presbiteriana Renovada Família em Oração. Nós estamos aqui num estudo falando sobre solidão. E agora nós queremos começar chamando aqui o irmão Vilmar, que vai estar dando a abertura aqui para nós. Paz do Senhor, tudo bem? Amém. Vamos lá. Pai amado, querido Deus, mais uma vez, Pai, estamos aqui reunidos em Seu nome, Pai, para poder aprender um pouco mais a Sua palavra, Senhor. Pai, abençoe, Senhor, esse estudo, faça com que esse estudo, Senhor, venha entrar em nossas mentes, Pai, que nós possamos ser praticantes e não somente ouvintes da Sua palavra, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Microfone, Débora. Eu tinha esquecido. Bom, nós estamos há 2 domingos falando sobre solidão, né? Hoje é o último domingo, a gente vai encerrar. Aí, domingo que vem, Marcelino, Edgar, o que vai ser? Nosso estudo. O domingo que vem nós vamos começar na verdade, um spoiler sobre o que vai acontecer, né? Eu vou começar vou dar um início às cartas de Paulo, né? Na verdade, não será o início do estudo, mas será um comentário geral, em linhas gerais, comentando sobre a vida de Paulo, sobre as indicações que ele deu para a gente sobre as cartas, né? O que seriam essas cartas. Então, a gente vai dar um início a tudo isso, né? Só uma abertura, né? Vai ser um estudo importante para a nossa vida espiritual, assim como os outros têm sido, né? Um crescimento muito grande para nós. Então, hoje a gente vai encerrar, aí o Edgar, domingo que vem, vai estar aqui conosco e vamos estar aprendendo sobre Paulo, né? As cartas de Paulo. Bom, nós aprendemos esses dias, nós falamos sobre as principais causas da solidão, nós aprendemos sobre alguns mitos, né, da solidão, coisas que dizem aí, que Paulo, que foi um apóstolo assim maravilhoso, que a gente aprende tanto com ele, nós vimos que ele também sentiu solidão. E aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sobre situações ruins que acontecem em nós, né? Eu coloquei os males, são coisas ruins que acontecem quando nós estamos com esse sentimento de solidão. E a Giovana vai reparando aqui para mim, se alguém quiser falar, vai dando um toquinho que eu paro e a gente continua. Então, o sentimento de solidão faz muito mal. Ele não faz só mal, ele faz muito mal e altera o nosso comportamento. Então, assim, para nós, né, para nós mesmos, o que altera? Vai dar distúrbios do sono. Então, as pessoas começam a ter insônias ou um sono demasiado. Tudo está cansado, toda hora quer dormir, vê um lugar já está se encostando, né? Tem pessoas que podem ter terrores noturnos, que são aqueles pesadelos, os terrores noturnos são um pouquinho mais fortes que os pesadelos, são coisas bem ruins mesmo das pessoas. A solidão também traz mal para o nosso físico, porque as emoções vão sendo retidas e aí ela nos leva a nos isolar. Então, pode provocar dores de cabeça, dor de estômago. Essa dor de estômago pode virar uma gastrite, a gastrite pode virar uma úlcera, pressão alta, estresse, ansiedades, dores muscular também. Então, essa solidão, se a gente não tratar, não sair dela, ela pode trazer muitas coisas ruins para dentro de nós. Nós temos também a depressão, porque fazendo com que se perca a esperança de uma vida melhor. Depressão, crente pode ter depressão, a pessoa cristã? Sim, né? Também pode ter depressão. Existe até aquela depressão pós-parto, existe a depressão pela perda de um filho, por uma situação complicada, por um problema que está passando naquele momento, às vezes era muito bem de vida, perde tudo, entra numa depressão. Nós temos Jesus e nós podemos passar por depressão, mas o cristão, né, quando nós temos o nosso Deus, nós somos seguidores de Cristo,
que acontece conosco? A gente passa pela solidão, a gente passa pela depressão, a gente não fica parado lá. Nós vamos nos reerguer, o Senhor vai tratar conosco e nós vamos sair dessa situação. Essa é a diferença do mundo lá fora de quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus, ela fica deprimida, vai se enfiando em um monte de remédio, vai se isolando cada vez mais, entra muitas vezes também na solidão, e ela não tem esperança, não tem vontade de viver. Por quê? Porque ela não entende que Deus o ama, que o Senhor quer tirar daquela situação, que o Senhor vai curar a ferida, que o Senhor vai restabelecer as emoções na vida dela. Né? Então, é importante nós entendermos, e nós vimos aqui, e eu espero que depois desse estudo, nós possamos entender que o cristão ele pode passar por N situações. Nós vamos passar por alegrias, por momentos de conquistas, de vitórias, mas nós vamos passar por choro, assim como Jesus chorou. Nós vamos passar por momentos difíceis na família, nós vamos passar por momentos de tristeza, podemos passar, sim, por momentos de solidão, e podemos passar até mesmo pela depressão. Mas nós vamos olhar para o nosso Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, e o Senhor vai tratar em nós, o Senhor vai trabalhar em nós, e nós vamos sair dessa situação. Uma outra situação aqui, outro mal que a solidão nos traz, ideias e atitudes destrutivas. Então, agressividade, imoralidade, e pessoas até mesmo que podem chegar ao suicídio. Porque quando adolescentes, né, eles passam por muito esse momento, que começa a mudança lá de hormônios, e começa a ficar mais agressivo, e começa a achar que os pais são mais chatos do que ele imagina que né? Tudo é contra ele, e eles podem muitas vezes passar por isso, de vontade de morrer, de vontade de sumir de casa, vontade de viver a vida dele. Mas adultos também podem passar por situações que começam a falar: Senhor, eu não entendo o que eu estou fazendo aqui. Mas o interessante é que nós temos que entender que quando você busca o Senhor, você tem comunhão com o Senhor, você lê a palavra do Senhor, você tem intimidade com o Senhor, você ora, você busca, o Senhor fala com você. O Senhor pode falar através de sonho, através de outras pessoas. Essa semana eu tenho passado uma situação bem difícil lá na escola. Nós estamos passando por 2 grandes problemas lá na escola. E uma professora virou para mim e falou assim: Débora, você não pode deixar isso te abalar. E começou a falar um monte de coisa. Falou: Débora, a gente olha para você, você é a nossa referência. Você não pode abalar. E começou a falar um monte de situação que eu falei: olha Deus falando comigo através de uma professora. Ela não é da nossa igreja, ela não segue a forma que nós seguimos Jesus, mas ela é uma pessoa que Deus a usou para falar comigo. E você sabe que nós, cristãos, precisamos estar atentos, porque muitas vezes Deus quer falar conosco lá no mercado, quando nós vamos ao banco, às vezes com o nosso filho, com o marido, às vezes quando a gente dorme, o Senhor quer falar conosco, basta que a gente abra o nosso coração e deixe o Senhor falar. Uma outra situação aqui que a gente vê também Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no meu papel. O Débora. Não. Oi? Alguém falou. Só para complementar, uma vez, uma pessoa falou comigo no trem. Aquela multidão, você não conhece ninguém, veio uma pessoa, me falou uma coisa que acho que Deus mandou mesmo, e depois foi embora. Olha. E foi num momento importante para mim. Deus, ele tem umas formas de falar conosco, assim. O bom de seguir Jesus é porque a gente não tem muita rotina, né? O Senhor, ele fala através... Quando você está viajando, não sei se vocês já passaram por isso, quando vocês estão viajando, assim,
e o Senhor começa a falar com a gente durante a viagem, através da natureza. O Senhor fala através das mensagens que a gente escuta lá nas quintas-feiras, nos domingos, nas quartas-feiras de oração, né? Que a Rosi até comentou que o Senhor tem falado com ela e ela traz a palavra. Ou seja, o Senhor tem várias formas de trabalhar conosco, e o Senhor tem várias formas também de nos curar dessa solidão que muitas vezes estamos vivendo. Mas a gente precisa ter atitude. Nós vamos ver aqui, antes de falar sobre como enfrentar a solidão. Bom, comportamentos imaturos. Tem pessoas que começam a querer chamar atenção com situações infantis, então dá risada fora de hora, grito, começa a quebra objetos, choro, né? Agressões insensíveis, então levantando ao redor de si um muro de desprezo. Sabe aquela coisa que ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou um nada, tudo que eu faço as pessoas reclamam. Então, isso também é um mal que a solidão traz para as pessoas. Eu queria pedir aqui para... Vou pedir para o Vilmar. Vilmar, se você puder abrir em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, e a Giovana, Eclesiastes 4, capítulo 10. Nós vamos ler que também, desculpa, outro mal que a solidão pode nos trazer é o egoísmo, né? Não se importando em saber que muitas vezes os outros também sofrem com as nossas atitudes. Tenho certeza que muitos aqui, talvez quase todos, já sofreram por pessoas perto delas que estavam passando por solidão, né? Eu fiquei muito triste com a situação que a irmã Helena estava vivendo numa época aí, que graças a Deus ela já está saindo. Eu entrei em oração porque eu fiquei muito chateada, né? Assim, comovida mesmo da solidão que a irmã Helena estava sentindo, que entrou numa outra situação, num outro sentimento, né, irmã Helena? Mas graças a Deus a filha dela veio para cá, ela está se tratando e ela está se levantando, se levantando, ou seja, se reerguendo. Então, eu gostaria... Você conseguiu abrir, Vilmar? Consegui. Pode ler. Provérbios 18, 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso. Provérbios é um livro que nós estudamos aqui, né, nessa pandemia. Aprendemos muito e ele continua falando conosco. Ou seja, Deus não nos criou, né, não nos fez para sermos pessoas sozinhas, para sermos pessoas solitárias. Vamos ver o que está em Eclesiastes, filha. 4, versículo 10. Porque se caírem, levanta o companheiro. Porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, a primeira parte, porque se um caindo, o outro levanta. O outro levanta. Olha de novo a união, né? A importância de nós estarmos em família, em oração. Não só em oração, mas em apoio, em quando um está passando por um problema, né? Eu esqueci de pedir autorização para o Marcelino, mas quando a Ângela e o Milton ali souberam da situação do pai dela, que a Ângela perdeu, né, o pai dela neste domingo passado, o Marcelino já estava ali, ele foi dar um suporte, um momento de dor, de desespero, um momento, né, que não dá para explicar o que a gente passa, mas o Marcelino e a Mônica estavam ali, já foram ajudar e já estavam juntos. Ou seja, não caíram por um problema sério, mas caíram por um momento de sentimento, de morte. E depois a Bíblia fala, mais para frente um pouquinho, Gi, a parte B. Do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se você estiver só, não tem quem o ajude. Por isso que nós não podemos ser pessoas egoístas.
E isso em todas as áreas da nossa vida, espiritual também. Nós temos que falar do amor do Senhor para as pessoas. As pessoas aí estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo desamparadas, estão se sentindo largadas até mesmo. E nós temos Jesus que tem a solução para todos os problemas e nós precisamos falar desse Jesus para as outras pessoas. Mas vamos voltar para o nosso foco. A união com outras pessoas inseguras. O que acontece quando está com solidão? As pessoas que gostam de celular começam a ficar mais tempo ainda no celular. As pessoas que gostam de determinados gostos, né? Então, vamos pensar lá nos adolescentes, começam a ficar nas mesmas tribos. Os casados começam a se juntar com pessoas que estão na mesma situação. Então, se ele está vivendo um momento de separação, a tendência é procurar conviver com pessoas que estão todas separadas, porque elas se unem muitas vezes com as pessoas da mesma... Não é tribo que eu queria falar, mas fugiu a palavra. Das mesmas situações, né? Da mesma... Ai, é complicado quando eu quero falar uma palavra, eu não lembro. Mas estão na mesma sintonia. Obrigada. O ponto aqui me falou. Na mesma sintonia. Então, essas pessoas muitas vezes são revoltadas, às vezes não sabe nem por que está naquele grupo, mas como se identifica por causa de uma solidão, por causa de algum sentimento, elas se juntam àquelas pessoas. Formar grupos que mantêm a distância de outras pessoas com medo de se relacionarem e serem julgados. Isso é muito, muito comum com as pessoas que sentem solidão. Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá. Então, agora, como enfrentar a solidão? Eu gostaria que a Márcia já fosse abrindo aí a Bíblia. Acho que a Márcia está aí, porque eu acho que eu vi. O Marcelino também, no que eu já tinha pedido, Marcelino de 2 Timóteo. E aí eu vou pedir para o Vilmar, deixa eu ver quem mais está aqui. O Vilmar, já abri em Jó. Eu tinha pedido para o Vani, mas vamos deixar o Vilmar ler aí. Esses versículos que nós vamos estar lendo. Não há como fugir de certas situações de solidão, mas temos que enfrentá-las. Eu sei que existe problema que a gente fala assim, eu acho que eu não vou sair dessa. Existem situações que a gente fala, Senhor, por que eu estou passando por esse problema, por essa situação? Eu não quero passar. Né? Ninguém quer passar por uma situação de luto, por exemplo. Mas vamos passar, não tem como. Mas quando a gente está passando por uma solidão, fugir não é a solução. Isolar não vai resolver o problema. Então, o que nós temos que fazer? Que enfrentar. A Bíblia, que ela é a nossa base, ela fala lá, que nós temos que ter coragem. Eu não lembro o versículo agora, eu não anotei aqui. Vocês sabem que minha memória ainda não está muito boa. Mas fala, acho que a Rosi vai lembrar, Rosi, que fala que você tenha ânimo e coragem. Josué 1:9, não é? Josué 1:9. Tenha bom ânimo, coragem. Ser forte, corajoso, tem bom ânimo. Isso, lê, Márcia, por favor. Josué 1:9, é que a Márcia vai ler. Tá, eu vou ler. Só um pouquinho, peraí. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha, esse versículo, você que está passando por solidão, coloca bem grande na sua geladeira, né? E eu vou pedir para a Márcia ler de novo bem devagar, porque para a gente enfrentar a solidão, nós temos algumas dicas. E a primeira dica aí é reconhecer que Deus está presente. Como? Lê de novo, Márcia. Não te mandei eu? Olha, é uma ordem do Senhor. Não te mandei eu? Sabe quando a gente fala assim para os filhos? Eu não mandei você arrumar a cama?
Olha o que Deus está falando. Eu estou falando para você o seguinte, o quê, Márcia? Esforça-te e tem bom ânimo. Primeira, Não pasme. ó, esforça-te, ou seja, não vai ser fácil, vai precisar de um esforço nosso aí. Tenha bom ânimo. Então, o Senhor sabe que a gente vai se sentir o quê? Desanimado, meio assim, como diz o Miu lá da Ieve, né? Surumbático. Então, assim, esforça-te, toma uma atitude, enfrenta o problema, tenha bom ânimo. O que mais? Não pasme. Não pasme. Olha, irmãos, quantas situações, né, que a gente está vivendo e a gente fica numa solidão e fica pasmo, fala, não, a gente até se assusta às vezes com algumas situações. Vocês já passaram para nós. Não pasme. O que mais? Não pasme, não te espante. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Tem como você ler de novo? Não pasme. Tá, não pasme, porque... Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Acho que travou a Débora. Eu acho que está sem som lá. Acho que a Débora travou, hein? Vocês ouviram o que eu li? Eu ouvi. Voltou. Quer que eu leia de novo, Débora? Oi? Quer que eu leia de novo? Deixa eu ver aqui. Vocês ouviram o que a Márcia leu? Sim. Sim. Então, a primeira lição que eu estou falando aqui, que nós estamos aprendendo hoje, é reconhecer que Deus está presente. É o quê? Entender que o Senhor está com você. Ô, O Senhor Dé, está contigo. O Senhor está comigo. Quem que falou? Rosi, eu. Oi, Rosi. É que você falou, só para, não sei se todo mundo que está participando hoje ouviu aquela vez que eu falei, né, na pregação sobre esse versículo, né? E você falou que Deus tem várias maneiras de falar, e ele realmente ele tem várias maneiras de falar com a gente, né? E assim, nós passamos por aquelas situações, né? Nós estamos vivendo ainda uma situação aí, mas nós passamos pelo pico dessa situação, e teve dias da gente estar bem, assim, bem desanimado, bem triste, bem, assim, bem sem chão mesmo, né? E Deus colocou por meses duas pré-adolescentes, né? E todos os dias, às vezes várias vezes no dia, elas vinham e cantavam esse versículo, né? Ser forte e corajoso, não tema e não desanime, eu sou teu Deus. Era incrível, Débora, era assim, era impressionante que assim, o Edgar ficava mais tempo em casa, né? Mas eu também, às vezes no momento que eu estava em casa, era incrível. Você estava ali naquele momento, as meninas começavam a cantar todos os dias. Agora elas foram embora daqui, elas não estão mais aqui. Mas foi engraçado que assim foi um tempo que Deus colocou essas meninas para vir lembrar a gente desses versículos, dessa passagem, para a gente ser forte e corajoso. E para a gente não desanimar, para a gente ser forte, que o Senhor era conosco, né? E Deus Amém. mostrou em todo o tempo que Ele estava conosco, né? Amém. Só para, talvez tenha algum irmão que não ouviu na época, mas Deus, ele fala com a gente e Ele tem a maneira dele falar, né? Tá bom? E é muito, muito interessante o seu depoimento, o seu testemunho, Rosi, porque assim, na pandemia tudo aflorou, né? A tristeza, o problema, a solidão, parece que tudo aflorou. E se nós não se apegarmos a Jesus, se nós não se afirmarmos na palavra do Senhor, se nós não se afirmarmos em relacionamento com o Senhor, a pandemia passa, vem uma outra crise e a gente balança novamente, né? Nós estávamos acostumados a tudo na igreja, sermos alimentados pelas palavras lá na igreja, pelos louvores, e claro que alguns não,
né? Estou dizendo de uma forma geral. Mas nós tivemos que aprender a se alimentar dentro de casa, com a sua família, reunir, fazer culto diário, né? Culto familiar, estudar a palavra, ir para a internet, aprender a usar a internet com o Google Meet, com o Instagram. Nós tivemos que mudar a nossa rotina. Foi um grande aprendizado. Nós perdemos muitas pessoas, mas também foi um grande aprendizado. Mas se a gente não se firmar no Senhor, virão outras ondas, outras crises, e a gente vai entrar novamente numa solidão, nós vamos entrar novamente em desespero, vamos ficar se sentir desamparados. Por isso que eu falo que nós temos que deixar de ser crentes Nutella, sabe? Tudo cheio de dodóizinho, tudo, e temos que mergulhar na palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por vocês que estão aqui, que nós estamos já estudando sobre vários livros. Vários livros nós aprendemos tudo na pandemia. E nós hoje estamos aprendendo sobre a solidão nesses domingos, porque o Senhor, foi que eu já falei no domingo passado, vai nos usar para falar com outras pessoas que estão enfrentando pela mesma situação, e nós vamos ser o vaso usado, sabe? Vaso de bênção mesmo, que o Senhor vai usar para resgatar essas pessoas, e eu creio muito nisso. Então, primeira atitude que nós temos que ter para enfrentar a solidão: ser forte, corajoso, não se espantar, não ficar desanimado, ou seja, levantar a cabeça e falar: eu vou vencer, o Senhor é comigo, eu não vou me espantar porque o Senhor vai me dar armas para guerrear, o Senhor vai me usar, o Senhor vai mudar a história, o Senhor vai fazer algo e vai acontecer na minha família, porque o Senhor está comigo. Então, quando você está aí se sentindo sozinho, acorda cedo, né? Cedo ou tarde, acorda e fala: o Senhor está comigo, o Deus de Israel está comigo. Eu vou ler a palavra porque o Senhor vai falar comigo. Eu vou ouvir louvor porque o Senhor vai falar comigo através do louvor. O Senhor está conosco, o Senhor é um Deus presente, é um Deus que tira a nossa angústia, que transforma a tristeza em alegria, porque nós sabemos que o nosso Deus é fiel. Vamos lá, Marcelino, 2 Timóteo 4, versículo 17. Sim, versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Olha no comecinho: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Hoje eu profetizo na nossa vida, em nome de Jesus, que o Senhor está nos assistindo, nos revestindo de poder e autoridade, e nós vamos sair desse momento de solidão. E quem não está passando por isso vai ser usado para resgatar outras pessoas que estão passando por isso. Porque não é à toa que nós estamos estudando sobre isso. E às vezes não somos nós, mas às vezes é o nosso filho, é o nosso marido, é a esposa, é alguém lá no trabalho que você tem percebido que está ficando solitário, está se isolando de todo mundo. Você vai ser revestido de poder e autoridade do Senhor para falar para essas pessoas terem coragem, terem ânimo, que Jesus vai ajudar a enfrentar isso e que ela vai sair desse momento. Amém. Vamos, Vilmar, você pode ler sobre Jó? Também aprendemos sobre Jó, né, nesses dias. Também. Eu vou ler aqui na NTLH, é uma outra tradução, que acho que é mais limpa. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos, e os meus olhos o verão. E ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Amém. Amém. Eu sei que o meu Redentor vive, né? Ou seja, eu tenho a certeza absoluta, a convicção que o Senhor tem olhado por mim, que o Senhor tem se inclinado para ouvir o nosso clamor. E olha,
vocês que estão aqui, né, comigo, na nossa igreja, ali passando, e quem é do grupo de oração, que está passando comigo tudo que eu vivi aí pós-Covid. E como eu estou hoje, eu posso dizer, eu sou um testemunho vivo de dizer que o meu Redentor vive. O Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado da nossa família, e o Senhor tem nos colocado em pé. Por quê? Porque existe um grupo, também, além do nosso esforço, existe um grupo de oração que clama, que intercede, que busca, que chora junto, que sofre junto, que fala, vamos, ó, conta comigo que nós vamos vencer isso junto. Porque nós estamos num grupo. Nós chamamos de família em oração, mas nós somos um grupo ali, né? Família são aquelas pessoas que vivem junto, compartilham das mesmas coisas e muitas vezes se desentende, porque um pensa de forma diferente de outra, mas nós temos a palavra do Senhor, que ela é a nossa base, e juntos nós buscamos a interferência do Senhor. E quando um está para baixo, o outro vai e ora e fala, não, vamos conseguir, vamos entrar em campanha, vamos fazer 7 semanas, ou vamos orar de madrugada, e a gente vai conseguindo. Por isso que é importante nós estarmos em grupo, em família. Obrigada, essa palavra que eu queria usar, Rosi. Unidade do corpo, estarmos num corpo. Quando o dedinho dói, o restante da mão ajuda. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês, nós enquanto igreja, temos que fazer a diferença com outras pessoas, assim como a igreja tem feito diferença na minha vida. Vamos para o segundo ponto. Reconheça que muitas pessoas, ainda que ausentes, se preocupam com você. Paulo sabia que Timóteo não desampararia e recorreu a ele. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 9, 11 e 13. Marcelina, você deixou aberto ou não? Tem como você ler? Sim, como a gente até estava estudando isso, você falou sobre isso, né? O versículo 9, ele fala, procura vir ter comigo depressa. Porque no 11, ele fala, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E no 13, ele fala assim, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ou seja, ele estava sentindo muito deprê, né? Muito mal. Abandonado. Vem para cá correndo ter comigo, estou precisando de companhia, né? E você sabe que às vezes, claro que eu não posso, né, nem pensar em chegar igual a Paulo, mas assim, trazendo para nossa realidade, às vezes eu estou me sentindo assim tão, né, que é normal. Aí eu mando uma mensaginha, né, para algumas pessoas. Olha por mim, isso e aquilo. E o Senhor, como é bom, como é gostoso termos pessoas que podem orar conosco, podem nos dar uma palavra de apoio e muitas vezes não falar nada, só nos escutar. E aqui eu quero trazer um outro aprendizado para nós, que não estamos, às vezes, enfrentando por solidão, mas nós temos que aprender a ouvir. Muitas vezes, e isso acontece muito com as pessoas que têm mais idade, elas precisam falar, elas precisam se abrir, contar suas histórias antigas, contar do que viveu, e muitas vezes as pessoas que têm menos idade não têm paciência para ouvir. E nós precisamos aprender a ouvir. Às vezes eu, por exemplo, sou muito agitada, né, na correria do dia a dia, e muitos aqui, como eu, são agitados e trabalham dentro, fora, né, acho que quase todos aqui, e a gente acaba não querendo ouvir, a gente está cansado, a gente quer mais chegar em casa, deitar e dormir. Mas nós temos, o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui. Aqui nós temos que fazer a diferença para outras pessoas. Então, fica uma dica aí para nós também. Durante a semana, ligue para alguém, pergunte como ela está, ore por ela.
como tem sido bom as ligações ou mesmo os zaps, né? De pessoas que mandam mensagem para mim. Hoje eu vou orar por você. Opa, acho que Que bloqueou. travou de novo. Travou. Silêncio na floresta. Será que sou eu que travei ou todo mundo aí? Volte, Débora. Débora está travada. É, Não, né? voltou. Voltou agora. Agora voltou. Voltou. É isso aí, quem sabe faz ao vivo. Voltou, mas para. Tudo. Voltou, mas Em parou. tudo Deus tem um plano se o amamos. Ele mudará a nossa situação. Elzinha, você consegue abrir aí em Romanos, capítulo 8, versículo 28? Em Consigo, me dá só um minutinho. solidão, Débora, você... Paulo exclamava, o Senhor livrará. E aí, Rosângela, se você já puder abrir em Salmos 68, versículo 6. Romanos, cadê o Romanos? Débora, você cortou um pedaço grande da sua fala. Não sei se você percebeu. Não. Cortou muito. Qual foi a última palavra que eu falei? A gente fica Eu falei, eu estava falando e muitas vezes nós não queremos ouvir, estamos cansados. E que, principalmente as pessoas que vão chegando na mais idade, né? Tem mais idade, elas precisam falar, porque elas se sentem muito solitárias. E aí nós precisamos aprender a ouvi-las. Né? Primeiro que a gente pode aprender com a vida delas, às vezes a gente chega tão cansado que a gente não quer ouvir ninguém, a gente quer tomar banho, comer e dormir. Mas nós precisamos aprender a ouvir. E as pessoas que são viúvas, a Bíblia fala que nós temos que cuidar das nossas viúvas, né? As pessoas que estão sozinhas, nós temos o quê? Que falar com elas, conversar com elas, ouvi-las. E às vezes não são viúvas, mas elas acontecem que são sozinhas por uma outra situação. Nós também precisamos ouvir, porque muitas vezes elas se sentem muito sozinhas. A Vanessa colocou aqui, na minha fase de luto, eu me sustentei cada dia mais no Senhor. É verdade, Vanessa. E a cada dia a gente vai sustentando um pouquinho, né? Porque é uma fase que a gente não sabe como lidar. Um remédio, a gente vai ao médico, pede um remédio, tal. Mas com o luto é complicado. A Rosi, que perdeu um monte de pessoas aí, né, Rosi? Que eu lembro, assim, por umas 3 pessoas da família. Imagina a situação de angústia, né? De até mesmo de muitas vezes de falar, Senhor, que tem acontecido, né? Mas em tudo o Senhor tem um propósito, o Senhor nos ama e Ele cuida de nós. Sim, é verdade. E a gente também, Débora, eu acho que a gente, eu também me sinto assim, mas a gente está mais na linha de frente, dá a impressão até de que a gente não pode passar por esses momentos de tristeza, de vontade de ficar quietinha ali do nosso canto. Parece que a gente não tem esse direito, né? É muito difícil, porque você tem pessoas que estão ali se apoiando em você, se espelhando em você, dependendo de você, seja na família ou seja na igreja, e você parece que... Outro dia, como eu ouvi da minha sobrinha, tia, a gente tem que ser forte sempre, eu não aguento mais, né? A minha sobrinha, que é a filha do meu irmão que faleceu, né? Que ela que lá estava segurando as pontas lá. E é mais ou menos isso, parece que a gente não pode ser fraco um momento ali, ter aquele momento de fraqueza. Você tem que estar sempre forte. Isso é muito difícil, porque nós também somos humanos, nós também temos aqueles momentos de que você também está precisando de um suporte, né? Não é verdade? Mas Deus é esse suporte que a gente precisa e Ele
Ele que nos sustenta e nos trouxe até aqui, aonde a gente está, né? Exatamente. Segundo Timóteo também fala sobre isso, né? Tem na NTLH fica bem claro, na outra versão RA não, mas na NTLH, em 2 Timóteo 4,17, ele fala: mas o Senhor ficou comigo e me deu força para que eu pudesse anunciar, e ele segue, né? Então ele fala que o Senhor ficou com ele acompanhou, dando força para anunciar. E em seguida fala: o Senhor me livrará de todo o mal e me levará com segurança, tal. Então ele confirma que o Senhor fica com ele e livra e dá segurança, né? Então a gente nunca está sozinho, né? Essa solidão é muito relativa, né? Essa solidão é uma solidão de sociedade, de viver com pessoas. Isso. Mas sozinho, 100% nunca, né? Deus vai estar com você nos momentos em que você vai precisar mais, né? Ele não vai te abandonar mesmo, né? Alguns, né, entre aspas, amigos vão te abandonar, né? O Senhor não vai te abandonar, independente daquilo que aconteça. Então é importante. E é interessante, Edgar, muito legal o que você falou, porque a gente tem que entender que sozinho nunca podemos estar sozinho, às vezes, de pessoas, né? Da comunidade, da família, dos filhos, mas com Jesus nunca. Ele sempre está ao nosso lado. E você sabe, Rosi, que eu tenho vivido um pouquinho sobre isso, né? Nós que somos líderes aí, os presbíteros, né? Até mesmo quem faz aqui a escola dominical, né? Os líderes passam muito por isso. Nós somos um espelho e parece que você tem que estar sempre bem. Se você chora um dia, ai meu Deus, o que aconteceu? E também existem momentos que nós precisamos estar sozinhos para que o Senhor trabalhe em nós. Eu vi muito isso na minha situação quando eu estava com Covid, que as pessoas às vezes ligavam, falavam assim, você tem que se levantar, você isso e aquilo. Aí eu falava, mas é um momento entre eu e Deus. Sabe aquele momento que a Bíblia fala, que a gente tem que entrar no quarto e ficar sozinho entre você e Deus? Você abrir o seu coração, rasgar o seu coração, mergulhar lá nas suas lágrimas mesmo e esperar o Senhor enxugar. Existe um momento que a gente precisa fazer isso. É só você e Deus, porque o seu filho não vai entender, seu esposo não vai entender, a sua mulher não vai te compreender, mas Deus, ele vai te entender e ele vai enxugar suas lágrimas. Só que o enxugar as lágrimas, a gente pensa que é pegar um papel e passar. E o Senhor não. O Senhor vai enxugando lágrimas muitas vezes, trabalhando conosco, curando feridas. E para curar feridas, as feridas precisam vir, né? Para depois ser curadas e cicatrizadas. Não tem como você ficar jogando remédio em cima de coisa suja, você precisa limpar aquilo lá. E muitas vezes, quando está só você e Deus, Deus faz isso com a gente. Vem coisas à tona e a gente vai pedindo perdão ao Senhor, vai reconhecendo que errou, que muitas vezes nós erramos também para que determinadas coisas acontecessem, e aí o Senhor vai curando, o Senhor vai limpando, e depois você olha para aquilo lá, naquela cicatriz, você olha e fala, eu passei por isso, mas não me dói mais, não me machuca mais, e hoje eu posso falar que o Senhor tem curado aquela ferida. E muitas vezes, para isso, nós precisamos estar sozinhos entre eu e Deus, não sozinhos sem o Senhor, porque só sem o Senhor a gente não consegue vencer. Eu ouvi uma vez, é meio poético isso, mas é interessante, usar essa comparação com o choro e a limpeza, né? Você consegue, depois do choro, a própria lágrima, as lágrimas limpam e você consegue ver de uma forma diferente as coisas. Eu vi, acho que foi Drummond, tem uma parte de uma poesia que fala sobre isso, que as lágrimas limpam e te fazem ver melhor depois da situação. Então, é preciso chorar para ver a situação de outra forma. Então, assim, se você não se descarrega ali, até diante de Deus mesmo, né? Para que Deus limpe tudo isso e você consiga ver diferente, né? Existem situações que é preciso chorar mesmo, né? Para que você veja diferente, para que aquela emoção se torne uma situação diferente, né? Para frente. Então é importante mesmo esse tempo de chorar mesmo, de não ser tão forte assim, né? É importante. É verdade. Eclesiastes fala isso, né? Tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para chorar também. Né? É verdade.
É verdade. É igual, tem pessoas que acham que, por exemplo, um pastor, às vezes, aceitar um determinado apelo, ai, meu Deus, olha, o pastor levantou. Olha, uma coisa que eu tenho aprendido aqui, quando eu estou estudando as pregações, né? Eu já aceitei o apelo ali, sabe? Quando eu estou estudando, o Senhor vai tratando com a gente, vai falando, vai ministrando o nosso coração. Teve pregações que eu fui escrever e eu chorava, eu tinha que esperar um pouco, porque Deus falava comigo. E quando eu fiz o apelo, às vezes lá na pregação, eu já tinha aceitado aquele apelo faz tempo na minha casa. Porque o Senhor fala, basta você abrir o seu coração, porque o Senhor fala conosco. E ele tem várias estratégias aí para falar, e isso é tremendo. Bom, vamos ler aqui então Romanos 8. 8:28, né? 8:28, isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que eu fiquei pensando nesse versículo, sabe, Elzinha? Aqueles que amam a Deus, que tudo cooperam para aqueles que amam a Deus. Nossa, aí eu fiquei pensando, mas então eu passar por determinadas situações, existe um propósito. Existe um porquê das coisas. Às vezes a gente lê um versículo e lê tão rápido e a gente não medita realmente no que está dizendo. Então, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então, se você ama o Senhor, você não vai ficar nessa solidão, você vai sair dela. Né? Olha, Paulo, em sua solidão, ele exclamava: o Senhor livrará. Que hoje nós possamos falar que o Senhor nos livrará. Ai, meu Deus, só temos mais 10 minutos. Vamos ler aqui Salmo 68, Salmo 68, versículo 6. 6. Sou eu, né, Dé? Faz o Senhor. Falar sobre a esperança, jamais perca a esperança. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. No comecinho de novo. Sim, Deus faz que o solitário more em família. Tá. Ou seja, Deus também cuida dos solitários. Fazer dos momentos solitários alegres encontro com Deus. Jesus, aqui vai falar que Jesus se retirava para orar, né? Então, ou seja, ele ficava sozinho para orar. E depois, lá na caverna, em 1 Reis, vai falar de Elias, que ele ficava lá escondidinho na caverna, ele teve todo aquele momento de depressão, de solidão, mas ali também o Senhor falou com ele. E o que é interessante, que eu tinha até já comentado, é que nós precisamos de momentos, a gente se retirar, ou seja, ficar sozinhos para orar, para se derramar na presença do Senhor. Hoje, põe para mim o vídeo. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês assistirem, porque está acabando o nosso tempo. Eu gostaria que vocês assistissem. Ela está arrumando aqui enquanto isso. E depois desse vídeo, aí eu vou chamar vocês podem falar um pouquinho e eu vou chamar o Vani para orar, para encerrar, porque o meu pai acho que não entrou aqui, porque ele ia para Maringá hoje, que ele vai pregar lá. Conseguiu, filho? Peraí. É que a hora passa tão rápido que a gente nem percebe, né? A hora não passa, voa. Então, existem momentos, enquanto a Giovana está abrindo, que nós precisamos nos retirar, ou seja, ficar sozinhos e orar. Vocês me falem se está dando para ouvir, tá bom? Pode pôr. Os piores sentimentos que se pode imaginar é o sentimento de solidão. Dá para ouvir? Por isso que ficar preso na solitária é uma das punições mais cruéis que já existiram na história. Está bem baixinho. Fomos criados para Deus. A coisa mais significativa que existe na vida é ser reconhecido de verdade por outra pessoa. Mas isso... Espera aí que eu vou ver se eu aumento aqui. Vai até o último, isso. Deixa eu continuar do jeito que tá.
piores sentimentos que se pode imaginar é o sentimento de solidão. Por isso que ficar preso na solitária é uma das punições mais cruéis que já existiram na história. Assim, fomos criados para ter relacionamentos. A coisa mais significativa que existe na vida é ser reconhecido de verdade por outra pessoa. Mas isso também pode ser bem assustador. Afinal, e se eu desapontar as pessoas? E se alguém descobrir quem eu realmente sou? Eles vão perceber que não são realmente capazes de me amar. Como encontrar relacionamentos verdadeiros? A Bíblia fala sobre tudo isso. Ela diz que Deus criou o mundo para compartilhar com a gente a beleza de existir. O desejo de Deus para nós é que tenhamos amizades verdadeiras, que sejamos parte de uma família, que possamos criar coisas e compartilhar nosso trabalho com outros. E enquanto isso, a gente depende de Deus como nossa fonte de amor e vida. Mas aí vai o problema. Existem tantas barreiras para alcançar isso. Existe a solidão, o medo, o ódio. A Bíblia afirma que essas coisas são resultado de estarmos desconectados de Deus. Sem Deus, não sabemos de verdade quem somos. Mas no centro da história da Bíblia está Jesus, que quer nos trazer de volta a um relacionamento com Deus. Jesus afirmou que Deus nos ama por quem somos e que Ele quer se relacionar conosco, mesmo com todas as nossas falhas. E quando você se dá conta do quanto é amado por Deus, que Ele não tem vergonha de você, isso muda tudo. Isso te dá uma fonte de amor que não é a sua. Então a história da Bíblia nos chama para o relacionamento mais importante que existe. Sim, está nos chamando para conhecer. Aí, tira, filha. Bom, esse vídeo, depois, se vocês quiserem, eu mando pelo Zap para vocês ouvirem melhor. Eu peguei do YouTube, tá bom? E para encerrar, então, o que eu queria... Fecha aqui, filho? Para sair dos slides. O que eu queria, então, falar para vocês, para todos nós. Não importa o que você passou, não importa o que você está passando, não importa o seu passado, os relacionamentos são fundamentais para a nossa existência. E Deus criou eu e vocês, cada um aqui, né, individualmente, para relacionar com os outros e com Ele mesmo. E que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Eu espero que tudo isso faça diferença na vida de cada um de vocês. E vamos orar, porque só tem 4 minutos. 2, na verdade. Eu iria falar algumas coisas, mas não vai dar tempo. Eu acho que o mais importante aqui de tudo que foi falado, não o mais importante, né, mas que é uma coisa muito importante, é o cuidado que nós temos que ter um com o outro. Essa união que a gente tem que ter, que essa solidão pode vir para qualquer pessoa. Qualquer um pode estar passando, estar ali brincando no meio da gente e estar passando por um momento de solidão. Porque estar na solidão não quer dizer que você vai ficar triste o tempo todo, que você vai estar amargurado o tempo todo, de cara feia com todo mundo. Não. Às vezes você está ali perto na igreja, brincando, conversando, mas quando você sai dali, você está numa solidão terrível. Então nós temos que atentar para isso. E como nós vamos conseguir atentar para isso? É estando próximos uns dos outros. Saber o que está acontecendo com o irmão, o que ele está fazendo, poder, realmente, ela falou, é aquela unidade, aquela união é que vai fazer, porque quando você está próximo, você conhece, você sabe o que o irmão está passando. Então, que nós possamos realmente estar atentos a isso. E também o cuidado com os visitantes, né? Que às vezes a gente fica meio assim, mas vamos ter esse cuidado também. Amém. Amém. Eu vou orar, senão não vai dar tempo, gente. Vamos orar aí. Pai amado, agradecemos a Ti por essa palavra, Senhor, que veio de encontro aí com o nosso coração, com as nossas necessidades, por tudo aquilo que estamos passando hoje em dia, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, nos fortalecer, ó Deus, que o Senhor possa nos dar ânimo, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, nos fazer entender essa palavra, compreender, colocar em prática nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor faça, ó Pai, com que possamos cada vez ser mais unidos, estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Amém. Peço que abençoe cada um aqui que entrou, esteja com cada pessoa, ó Pai, aqueles que não puderam também, abençoe, seja com o nosso culto hoje à noite, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus Deus. abençoe a Amém. todos vocês. Bom domingo. Amém. Bom domingo a Amém. todos. Bom almoço. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Até Amém. mais tarde, 6h30. Isso. Até Amém. mais. Deus abençoe. Até as 17. Amém. 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 Deus